Estimado, nessa andança toda da vida aí de bandeira, você passou por algum momento assim de pressão? Ah, muitos. Muitos. Com dificuldade de bandeirar? Em virtude da pressão? Eu acho que esse ano que passou, ano 2013, foi um ano muito especial para mim, porque eu peguei muitos lances de extrema dificuldade em vários jogos. Foi o ano que mais lances difíceis eu tive em toda a minha carreira. É porque a Globo estava muito em cima de você, né? Eu fiz muitos jogos de televisão. Isso dá vamos dizer assim, no bom sentido, uma encagaçada, dá? Não, eu acho que, eu digo o seguinte, quando tem muita câmera é melhor pra gente. É melhor? É porque prova que a gente tá certo. Se eu errar, vai provar que eu tô errado. Sim. Mas tem lance que você dá que ninguém vê. Só você viu. E aí a câmera vai mostrar que você estava certo. Por exemplo, eu fiz o jogo Internacional e Vasco. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse ano, terceira ou quarta rodada em Caxias do Sul. Aos 45 minutos do primeiro tempo, a nossa referência, só para te entenderes mais ou menos como funciona, a nossa referência para impedimento é o goleiro. É o goleiro. O goleiro é o último homem. Nós temos que ficar no penúltimo defensor. Eu fico na linha do penúltimo defensor. O goleiro sempre é o último. Pensa que é o zagueiro. Não, é o goleiro que é o último. O goleiro é o último. O penúltimo homem é o zagueiro. É o zagueiro. Mas quando o goleiro sai, ele deixa de ser o último e passa a ser o penúltimo e o zagueiro fica o último. E aí a nossa referência, ela sai. Então, por exemplo, eu estou no penúltimo defensor. Quem passou do penúltimo defensor está impedido. Ou passou da linha da bola, se a bola já estiver para lá. Sim, está além da bola, claro. Passou, está impedido. Eu fico aí. O goleiro saiu para cá. Eu tenho que ser goleiro e já a minha referência de último defensor, que é o goleiro, se acabou. Nesse jogo, o goleiro do Internacional saiu para dar combate e a bola bateu, rebateu, veio no cara da esquerda, o cara tocou no meio e o cara fez o gol. E o goleiro estava caído, fora do gol. E tinha um zagueiro dentro do gol. Aí eu fiquei, na hora, me deu a dúvida. Cara, esse cara estava para cá, da linha do goleiro, ou não estava. Porque quando o goleiro saiu, Mas tu não tem muito tempo para ficar pensando, você tem que decidir. Mas aí é que tá. Aí o adicional atrás do gol gritou: gol, 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 gol. Corresse pro meio. Corri pro meio. Dei o gol. Aí eu voltei, mas aí ficou a dúvida, que é a pior coisa que tem pra gente é ficar a dúvida. Se você errou, e você tem certeza que errou, você disse: não, errei, agora não posso mais errar, vamos embora, toca o barco. Agora, se você ficou na dúvida, será que eu errei, será que eu acertei? E aí ficou... Mas era 44 do primeiro tempo. E na sequência acabou o jogo, fomos pro vestiário. Não houve pressão de jogadores? Não, pediram impedimento, mas gol. Vamos pro vestiário. Aí no vestiário e agora? Tá impedido ou não tá? Aí eu falei, eu acho que tá. Daí o adicional falou pra mim assim: eu tenho certeza que tinha 2 zagueiros dentro do gol. Ele falou: eu tenho certeza que tem 2 zagueiros dentro do gol. Eu falei: tem certeza que tem? Então eu acertei. Aí passou lá. Mas o que quer dizer os 2 zagueiros dentro do gol? Se tivesse 2 zagueiros dentro do gol e o goleiro saiu, tinha o penúltimo e o último defensor dentro do gol. Aí tirava o impedimento. Tirava o impedimento. Falei: então tá certo. Ele falou: eu gritei gol por causa disso. Ele falou: falei: beleza, então tá tudo certo. E vocês não têm um monitor lá, um replay no vestiário, nada? Mas, nesse jogo em especial, o árbitro recebeu pelo WhatsApp uma mensagem de um assistente FIFA, que é amigo meu e do árbitro. Que estava onde? Estava em casa, vendo pela televisão, ele mandou uma mensagem. Dá parabéns pro... Ele não chama de estimado, ele chama de chegado. O chegado. Dá um parabéns pro chegado, que o chegado acertou. Chamado de chegado? Ele chama todo mundo de chegado, é um mineiro. Não, o mineiro ele chama todo mundo de chegado. Como eu chamo de estimado, ele chama de chegado. E o apelido dele é chegado. Para nós é o chegado, agora, porque ele chama todo mundo, chegado. Ele dá os parabéns que ele acertou. Ele dá os parabéns que ele acertou. Porque a TV mostrou daí, claro. Só que o Arnaldo, na segunda-feira no Bem Amigos, confessou que ele não comentou o lance antes de terminar o segundo tempo. Ele foi pro intervalo, pegou o livro de regra, mandou mensagem pro Gaciba, mandou mensagem para outros para saber do lance. E combinou com o Luiz Roberto que ele voltaria no terceiro bloco do intervalo para comentar o lance. Só que o Luiz Roberto entrou no primeiro lance e chamou ele no primeiro bloco. E ele pegou ele de calça curta. E ele teve que decidir. O que estava dando condições? Não tinha 2 zagueiros dentro do gol. Tinha só a mão do goleiro. O goleiro caiu e ficou com a mão. E a mão do goleiro dava condições. A mão do goleiro dá condição? É porque a mão do atacante na frente não deixa impedido. Aí a dúvida do Arnaldo: se a mão não deixa impedido, a mão do goleiro tira impedimento? Essa era a dúvida dele. Só que tira o impedimento? Tira. Por que a mão do atacante não deixa impedido? Porque ele não faz gol com a mão. Mas o goleiro defende com a mão. Claro, o zagueiro faz pênalti com a mão. Claro. Então a mão do zagueiro, a mão do goleiro tira impedimento. Mas a mão do atacante não deixa. Claro, porque não faz gol com a mão, não pode. E eu, na hora, não vi a mão do goleiro. Pra mim, tinha 2 zagueiros dentro do gol. Por teu... Também tinha 2. Questão de sorte. Só que aí, o que aconteceu? Eu voltei no segundo tempo cheio de si.
Eu tava, acertei claro. o lance. Só que a 4 minutos do segundo tempo, dá um gol do Internacional. No mesmo gol, o goleiro do Vasco sai, dá bate e rebate e o cara bota pra dentro. E o cara atrás do gol grita, gol, 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 gol. E correspondeu. Eu pensei, falei, não, esse Tavas em dúvida. esse tá impedido. E tu deu E eu levantei. Aí o árbitro já, gol. Aí ele olhou, eu falei, não, impedido. Ele tem o... Eu falei, não, impedido. E levantei ele falou, break, você demorou. Ele falou pra mim. Ele disse? O mineiro falou. Quem era o árbitro? O Ricardo Marques. Ele disse, você demorou. Você demorou. Eu falei, posso pensar? Ele falou, você pode ter moral, acertou o outro. Ele falou pra mim durante o jogo, né? Você pode ter moral, acertou o de antes, né? Claro, Ele falou. claro. E aí, depois fomos ver na televisão. O lance do primeiro gol foi a pergunta do Arnaldo do Bem Amigos na segunda-feira. Tá, e esse gol? Tava impedido. Você estava certo. Eu acertei os e dois. ele anulou. Ele anulou. Ele anulou. E aí eu saio, vem o Paulo Paixão, preparador físico internacional, preparador da seleção, passa por mim e fala assim, professor, o lance foi igual ao do primeiro tempo que você deu do Vasco. Eu falei, não. Paulo, idênticos, porém diferentes. Eu falei pra ele. Idênticos diferentes. E aí cheguei no meio, o Dunga falou pra mim assim, é brincadeira, professor. Eu falei, eu virei, olhei pra ele e falei, é brincadeira não. O meu trabalho aqui é sério. Se o seu é brincadeira, eu não tenho nada a ver com isso. O meu trabalho aqui é sério. Vocês batem boca. Eu falei assim, firme, porque eu pensei, se eu tô errado, eu vou mostrar que eu tô firme. Claro, eu não posso pipocar agora. Aí ele falou assim, não, professor, é maneira de falar, é maneira de falar. E não me incomodou mais o jogo inteiro. Porque se eu deixo ele crescer, eu perco ele no jogo. Pois é, essa história ali do lado, porque o treinador está muito em cima do Bandeira, né? Os jogadores estão muito em cima. É muita pressão desse pessoal aí. Tem treinadores que querem dar pressão. E às vezes, e o que mais me incomoda é ele chegar quando o lance, a gente faz o lance, volta e ele fala assim, a televisão mostrou que estava impedido. E você deixou seguir. E diz logo depois. Ele disse. Ele nem sabe, na verdade. Não, né? foi o que eu falei em Curitiba esses dias. Eu soltei a boca um dia no treinador de Curitiba, falei, você está mentindo. Você não tenta me enganar. Ele falou, não, a televisão falou, eu falei, não deu nem tempo para passar o replay ainda, eu falei para ele. Não deu nem tempo pro replay. Vem a pressão, é a pressão. Não deu nem né, tempo cara? pro replay. É a pressão psicológica, eu falei, na verdade. você né? sabe que o replay é 5, 6 segundos e você está em 3 segundos me questionando, eu falei para ele. Aí ele, não, professor. Aí o quinto árbitro, sentindo isso, que era o Roberto Bratz, experiente, veio nele e falou assim, professor, a televisão falou que ele está certo. Estimado, você dizia no intervalo aqui, para nós encerrar esse bloco, que teve aquele jogo da Copa do Brasil, você foi bandeira de Cruzeiro e Flamengo, aquele que o Flamengo ganhou de 1-0, é isso, né? Foi. E você também anulou um gol do Cruzeiro, foi Um isso? gol do Cruzeiro. Um lance com extrema dificuldade. Como eu falei, esse ano tive vários Você lances. para nós aqui, lá não, para nós aqui é suspeito que é Flamengo, lá eles não estão sabendo que você é Flamengo. Não, né? mas eu acho que na minha carreira, os meus erros de arbitragem foram contra o Flamengo. Foram contra o Os Flamengo? grandes erros que eu tive na carreira foram contra o Flamengo. Eu não tive Mas erros. por quê? Foi para não ter aquela coisa do Eu não medo de s- pôr seu ajudar no bom sentido. Eu aplicar isso, pô, posso estar sendo Flamengo, é isso? Eu acho que coincidência, Neri, É? porque o último que eu errei contra o Flamengo foi um lance que eu anulei um gol do zagueiro do Flamengo e eu errei porque eu perdi a linha. Eu fiquei no escanteio, eu fiquei na linha de fundo. Quando eu lembrei que eu tinha que sair com o zagueiro, era tarde. Eu saí correndo e o cabecearam pro cara, o cara cabeceou e eu, impedimento. Foi o ano eu passado? não estava. Foi o ano anterior. 2012. Foi Flamengo e Santos. Tá, e como é que foi esse lance do Cruzeiro e Flamengo pra gente encerrar esse bloco? Esse lance do Cruzeiro e Flamengo, o Flamengo teve um gol anulado aos 10 do segundo tempo. Aos 12 ou 13 minutos do segundo tempo teve o gol do Cruzeiro que eu anulei. O Flamengo já estava ganhando? Não, teve um gol anulado numa falta no goleiro. Estava 0-0. 0-0. E aquela falta no goleiro foi falta. Foi falta. Lançaram uma bola na ponta esquerda, o ponteiro saiu na corrida e no meio da área sai um jogador do Cruzeiro impedido na frente dos zagueiros, correndo na frente, e eu correndo com ele. Nesse momento que eu estou correndo com ele, eu olho para lá e vejo o cara da ponta se distanciar também dos zagueiros. Ele saiu. E aí a linha da bola tornou como referência do atacante do meio para mim. Só que a linha da bola passou. Quando o cara da ponta cruzou, para o Vinícius Araújo no meio fazer o gol, eu vi, correndo aqui, a bola pelo meio das pernas dele. Quando ele deu o passo, o de lá bateu. E eu vi a bola pelo meio das pernas. Então, Ele já estava na frente. esse pé estava na frente da bola. Esse pé estava na frente. E aí eu anulei o gol. E foi muito questionado. Não, na hora, sim, até o pessoal reclamou alguma coisa, mas não me falaram nada. Mas quando eu cheguei aqui em Rio do Sul, os flamenguistas me falaram, meu Deus, nós vimos o gol, aí a gente ficou triste, aí olhamos, não, anulou. Ih, o Breck errou.
O Breck errou. Errou. Aí foram ver o replay, eu tinha acertado o lance. Tinha acertado Até o os lance. próprios flamenguistas acharam que não estava impedido. E no vestiário depois, como é que foi no vestiário? Aí chegando no vestiário, a gente sai na zona mista do Maracanã, Cruzeiro para um lado, Flamengo para o outro, e a gente entra no vestiário, entra toda a diretoria do Cruzeiro para ir pro vestiário. Ninguém comentou nada. Então quando chegou no vestiário, o nosso delegado especial falou, e aí o lance? Eu falei, acho que eu acertei. Ele falou, não, como assim? Não, eu acertei o lance. Eu falei, o termômetro está na diretoria do Cruzeiro. Se a diretoria do Cruzeiro não falou um A para nós, é porque eu estou certo. Aí ele saiu, foi para as câmeras, olhou na sala de imprensa, voltou e falou, realmente você acertou. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo para voltar ao último bloco do programa. O primeiro programa de 2014, né? Que vai passar muito rápido, por isso que eu falei feliz 2015, né? Eu queria que você respondesse duas coisinhas. Quem é o treinador que mais pressiona ali do lado? Porque a gente vê, às vezes, aqueles rompantes de Vanderlei Luxemburgo, a gente vê os caras muito loucos, e a gente vê uns treinadores também muito calmos, tipo Jaime de Almeida, do Flamengo. Tem outros treinadores também, Tite também é um treinador um pouco mais calmo, e a gente vê, por exemplo, Muricy Ramalho muito brabo, Mano Menezes muito calmo. Quem é aquele que realmente inferniza a vida do Bandeira? Você vai responder depois. E esse lance sempre do impedimento. Porque quem acompanha futebol, e a gente não é árbitro, a gente não conhece muitas regras, acha que o torcedor sempre acha que conhece tudo. E ele não conhece tudo, ou quase nada. Conhece o básico. Mas é que o lance do impedimento, que o Bandeira tem que estar muito ligado. Porque tem o momento da saída da bola. E esse momento de saída da bola tem que estar com o olho, mas tem que estar com o olho também no atacante que vai receber a bola. Você vai responder depois do nosso fundo do baú. E lá na Granja Comari eu recebi vários apelidos. Da Silva, Black and Decker, Kaiser Bock. Eles não conseguiam falar Não conseguia falar o Beckenbauer. Beckenbauer. Aí o Armando Marques falava o seguinte, na palestra dele lá. Esse lance é pior do que o sobrenome daquele de Santa Catarina. Como é que é o sobrenome daquele? O que eu não consigo dizer. E aí marcou. Todo mundo dizia, aquele de Santa Catarina tem sobrenome ruim. Quando ele foi fazer a escala da primeira rodada, ele lembrou do Santa Catarina, o sobrenome ruim. E aí, emplaquei. O nome ajudou. O nome ajudou. Chamou atenção na época e eu fui. O FIFA hoje tem outra profissão com dificuldade. Porque realmente as viagens são muitas, a dificuldade para conciliar com o emprego. Se tiver algum emprego, não vai aguentar. Se tiver um emprego. Se tiver o negócio próprio, segura ainda, mas se não aguenta.